Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, que tem como objetivo trazer uma pequena porção da Palavra de Deus diariamente, para que você possa meditar, colocar em prática e ver a sua vida transformada. É uma alegria para mim estar aqui com você hoje, repartindo mais desse salmo que é talvez o salmo mais esplendioso, mais maravilhoso que nós temos nas Escrituras, porque é fruto do convívio do rei Davi com o seu Deus, com o nosso Deus, e é a consciência de que agindo Deus nada nem ninguém pode impedir o que quer que Deus tenha como plano da nossa vida. Bom, o tema está no Salmo 23, mas como a gente tem lido desde ontem, no nosso vídeo anterior, eu quero agora partir para essa segunda parte do primeiro verso, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, nós vimos que Deus é Senhor, absoluto, e agora Davi está dizendo, e Ele é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, nada terei falta, nada terei falta. Isso é muito importante para a nossa compreensão de uma vida de contentamento, de alegria, de enfrentamento com as nossas dores. O fato é que se o Senhor é absoluto e agora Ele tem comigo uma relação de pastoreio, eu preciso também entender um pouco o significado dessa analogia, dessa figura entre a relação divina com a sua criação, comigo e com você, com as nossas vidas, e a relação do pastor com a sua ovelha. Quando a gente olha para a grandiosidade de Deus e tendo Ele como aquele que cuida de nós, e essa é a referência quando Ele está dizendo, o Senhor é seu pastor, para nós aqui no Brasil nós temos pouca convívio, pouca identidade com essa relação de pastor e ovelha. Lá naqueles dias não, as ovelhas e os pastores eram parte da cultura, estavam inseridos no dia a dia das famílias, e aquilo revelava um cuidado que Deus tem conosco. Davi está dizendo, Ele é meu pastor. Primeira coisa, entender que a ovelha, ela é débil, ela é necessitada de cuidados. A ovelha é um tipo de animal, um bichinho, que se deixar da sua própria sorte, se ela cair, ela muitas vezes morre porque não consegue ficar de pé. Se ela não é tosquiada, aquela lã que produz o pelo da ovelha, ela pode ficar tão grande que acaba sufocando a própria ovelha. Ou seja, a ovelha precisa de cuidados. E o Davi está dizendo, e esse Deus maravilhoso cuida de mim como um pastor cuida das suas ovelhas. Jeremias diz assim, no verso 29, no capítulo 29, eu sei e conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade e de um futuro cheio de esperança e não de desgraça. Ou seja, a ovelha tem agora uma declaração do seu pastor a respeito dos planos e projetos que ele tem para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que nós éramos ovelhas desgarradas, Essa figura das ovelhas está presente em toda a Escritura Sagrada, Antigo e Novo. Nós vamos ver os profetas falando disso, os reis, Deus falando conosco. Nós vamos ver Jesus no Novo Testamento falando a respeito que Ele é o bom pastor, Ele é quem cuida de nós, E Pedro diz assim na sua carta, porque estáveis ou estavam desgarrados como ovelhas, e agora, porém, vos converteste ao pastor, e agora falando em letra maiúscula, e bispo da vossa alma. Jeremias diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Em Ezequiel ele diz, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como pastor busca o seu rebanho. Ou seja, Deus está se revelando a nós como aquele que cuida de nós, aquele que nos protege, nos alimenta, aquele que cura as nossas feridas, aquele que não permite que o lobo devorador, que o animal selvagem
avance contra nós. Então o Davi está dizendo, esse Senhor absoluto da história é aquele que cuida de você como um pastor cuida das suas ovelhas. E Jesus diz, eu vim para que tenha vida abundante, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus fez isso por nós. Quando ele naquela cruz se tornou o cordeiro, ovelha como nós, ele se faz cordeiro para que os cordeiros ficassem livres do peso e da culpa do pecado. Ele nos livrou da morte, Ele perdoou as nossas ofensas, Ele fez de nós ovelhas do seu pastoreio. Quando a gente vê os profetas dizendo, Ezequiel e Jeremias, a iniciativa de Deus sempre envia ao nosso socorro. Você não está sozinho, o Senhor cuida de você e por mais que você possa estar passando por dias difíceis, os olhos do Senhor estarão sobre ti e não virá sobre a minha vida e a sua vida tentação maior, peso maior que não sejamos capazes de suportar. Por isso, descansa. Entra na presença de Deus e se lembre a sua alma, o seu coração, a sua mente, que o Senhor é seu pastor e você não terá falta de coisa alguma, porque Ele suprirá em glória todas as suas necessidades. Por isso a importância de você meditar na palavra de Deus, de você ouvir o que as Escrituras dizem a respeito de você, porque você é rebanho de Deus, ovelha do pastoreio do Senhor. Que Deus te abençoe. O nosso livro Descanso fala sobre isso. É a meditação que nós estamos fazendo aqui com você em vídeo e eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe.